Evangelho de João, capítulo 14, os versos 12 a 15. Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 12 a 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queridos, nós estamos chegando ao fim de um ano e no início de um novo ano. Cada um de nós teve as experiências mais diversas possíveis. Experiências boas, experiências ruins. Porém, hoje todos nós temos algo em comum. Estamos aqui. E se nós estamos aqui hoje, isto significa que sobrevivemos às intempéries da vida. Sobrevivemos a tudo que aconteceu conosco este ano. E agora, diante deste novo ano que se aproxima, o que podemos esperar? Quais são as nossas expectativas? Quais são os nossos sonhos? O texto que nós lemos, ele nos traz desafios, nos traz esperanças, expectativas. E olhando para esse texto, nós não podemos subestimar e nem minimizar as palavras de Jesus. E olhando esse texto, nós precisamos compreender a extensão e a profundidade dessas palavras de Jesus nesse texto. Aqui nesse texto, Jesus ele desafia os discípulos e, consequentemente, desafia a cada um de nós a termos grandes sonhos. Nos desafia a fazermos grandes planos. Nos desafia a fazermos grandes orações. Jesus, nesse texto, ele vai desafiar os discípulos a pensarem grande, a desejarem coisas grandes, a acreditarem no poder ilimitado de Deus e contar, consequentemente, com esse poder e agir ilimitado de Deus em suas vidas. Olhando esse texto, há três coisas que ele vai nos sugerir para esta nova etapa de vida nossa, para este novo ano que nós estamos adentrando. Da mesma forma que os discípulos estavam adentrando uma nova vida, Jesus estava prestes a morrer, a ressuscitar e depois ir para os céus, ele estaria sozinho. Eles estariam sozinhos. Então, nessa nova etapa de vida dos discípulos, Jesus ele vai desafiar os discípulos a pensarem grande, a desejarem grande, a fazerem grandes coisas, grandes planos. Por quê? Porque eles não contariam mais com a presença de Jesus. E há três coisas que esse texto vai nos levar, vai nos desafiar. A primeira coisa é ter grandes sonhos. Jesus ele disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim
fará também as obras que eu faço. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: vocês podem continuar a fazer a obra que eu estou fazendo. E mais do que continuar fazendo as obras que eu estou fazendo, vocês podem fazer mais ainda, obras maiores ainda do que eu fiz. E essa promessa de Jesus que ele faz aos discípulos, esse desafio que ele faz aos discípulos, e essa promessa, ele nos leva a sonharmos grande. Ele nos desafia a fazer coisas grandes. Então Jesus falou para os discípulos: olha, eu vou para o céu. E vocês devem querer sonhar coisas grandes. E os discípulos sonharam coisas grandes, eles sonharam em conquistar o mundo. Eles sonharam em evangelizar toda a sua região. Eles sonharam coisas grandes. Querido, nós precisamos olhar as palavras de Jesus e acreditar nelas. Ele diz que nós poderemos fazer coisas maiores ainda. Os discípulos acreditaram e eles fizeram coisas extraordinárias. Eles impactaram o mundo da época, porque eles sonharam. Eles acreditaram na palavra de Jesus e acreditando, eles sonharam. O que é que você tem sonhado? Você tem tido grandes sonhos? Quais são os sonhos que você tem tido? O que você tem desejado? Jesus nos desafia a isso. Vocês podem fazer obras maiores, mas para fazermos coisas grandes, nós precisamos sonhar grande. Segunda coisa que esse texto vai nos desafiar é, consequentemente, não é só sonharmos grande, mas é fazer planos grandes ou fazer grandes planos. Jesus disse: aquele que crê em mim, outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Queridos, essa promessa de Jesus, ela é fantástica. Ela é quase inimaginável, inacreditável, mas ela é verdadeira. Apóstolo Paulo acreditou nisso. E apóstolo Paulo planejou evangelizar toda a região. O que Paulo fez, ele mudou a história. Alguns autores dizem que Paulo, ele fez muito mais do que Jesus. Paulo mudou a história do mundo, porque ele acreditou e ele planejou, ele sonhou e ele fez planos de chegar à Espanha, de atingir o mundo inteiro, e ele fez projetos missionários para fazer isso. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte, e está dizendo para nós: pense grande. Planeje coisas grandes. Faça coisas grandes. Muitas vezes, queridos, nós aceitamos nossas limitações e nossas incapacidades. E ficamos, muitas vezes, satisfeitos com coisas poucas. Quais são os seus planos? Tem muita gente que o plano para 2026 é simplesmente estar vivo. Mas simplesmente estar vivo em 2026 é estar morto. Porque se você não sonha, não planeja em fazer algo que seja extraordinário, para que viver? Se você não projeta, se você não sonha.
O que você planeja para este ano? Devemos planejar, mas nós não devemos esquecer que o coração do homem pode traçar planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Precisamos entender que Deus ele é soberano, mas Ele nos desafia a planejar, a fazer planos. Planos grandes, planos ousados. William Carey, ele disse, esperem grandes coisas de Deus. Realizem grandes coisas para Deus. Se você quer que Deus faça coisas grandes, você tem que fazer coisas grandes. Se você espera que Deus faça algo extraordinário, você tem que fazer algo extraordinário. Porque Deus vai agir na proporção da nossa fé, na proporção da sua fé. Você está esperando grandes coisas de Deus? Faça grandes coisas para Ele. Sonhe grande, planeje grande. Mas e se não se realizar? Mas pelo menos eu planejei. Eu sempre falo, eu prefiro sentar no meio-fio e chorar por ter tentado e não conseguido, porque chorar por não ter tentado. Eu estava lendo a história do homem que inventou esse aspirador de pó e inventou o aspirador sem o saco, porque no passado os aspiradores tinham um saco que enchia e quando aquele saco enchia, ele parava. E aquele homem começou a questionar isso e começou a querer desenvolver e conversou com as fábricas e as fábricas não queriam nada porque as fábricas ganhavam dinheiro com a venda dos sacos que enchia de sujeira. E aquele homem, então, ele resolveu criar um aspirador de pó que não tivesse saco. Ele testou 5 mil não sei quantas vezes. E fracassou em todas. Mas numa ele conseguiu. Ele levou para as fábricas não aceitaram. Ele fez um negócio com uma empresa japonesa. E ele ganhou bilhões de dólares. Mas ele tentou mais de 5.000 vezes fazer algo que mudasse, que revolucionasse. Então, fracassar é simplesmente você tentar maneiras diferentes de fazer as coisas até conseguir fazer. O problema é que muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Mas a terceira coisa que esse texto vai nos mostrar, e que Jesus vai nos mostrar, é faça grandes orações. Jesus disse, e tudo quanto pedides em meu nome, isso eu farei. Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, isso eu o farei. Jesus, ele desafiou os discípulos e ele nos desafia a pedirmos qualquer coisa em nome dele. E ele é enfático, ele repete 2 vezes. Ele pede, aprenda a pedir, ele faz questão de repetir e ele nos desafia a pedirmos coisas grandes. Por isso ele fala tudo que você pedir. Apóstolo Paulo, ele disse que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus nos desafia a fazermos grandes orações. John Knox orava, dá-me as costas, senão eu morro. E a gente acha que está pedindo muito quando ora pela salvação do nosso irmão. John Knox, não, eu quero a Escócia. Eu quero a Escócia. Eu não quero o meu bairro.
Eu não quero a minha cidade, eu quero é a nação inteira. E o Salmo 2 vai dizer, pede-me, eu te darei as nações como herança. Pede grande, já que tenho que pedir, já que eu tenho um Deus poderoso, já que eu tenho um Deus tremendo, por que eu vou pedir coisa pouca? Como o pastor disse, ele vai dar, é o problema dele, mas eu vou pedir, e eu vou pedir grande. Peça coisas grandes. Ele nos desafia a pedirmos. Jesus, ele nos desafia a fazermos grandes orações para que Deus seja glorificado. Eu não quero só a salvação da minha família, eu quero a salvação do meu bairro. Eu não quero só a salvação do meu bairro, eu quero a salvação da minha cidade. Eu não quero só a salvação da minha cidade, eu quero a salvação da minha região. Eu quero coisa grande. Os homens que fizeram na história da igreja, ousaram pedir coisas grandes. Queridos, nós estamos entrando num novo ano. E então, diante de Deus, nós precisamos pedir coisas grandes. Tem um dos pedidos, eu acho que continua um dos pedidos, na nossa caixinha de oração, que alguém colocou, Senhor, eu quero uma igreja no cantil do céu para 1000 pessoas. Você deve estar pensando que isso é um absurdo. Mas isso é pedir grande. Mas uma igreja no cantil do céu para 1000 pessoas, isso é pedir grande. Eu quero aqui um templo para 400 pessoas. Comprar o terreno do cantinho do céu, construir uma igreja, de repente para 1000 pessoas. Vai ser maior do que aqui. A filha vai ser maior do que a mãe. Comprar o terreno para estacionamento. Mas muitos de nós não estão satisfeitos. Não, está muito bom aqui, 60, 70 pessoas, que coisa mais... Está bom nada. Nós temos mais de 50 mil pessoas que moram em Jardim Esperança. E se temos mais de 50 mil pessoas que moram em Jardim Esperança, nós podemos ter 5 igrejas de 1000 pessoas, sem problema nenhum. Mas muitas vezes a nossa mente é pequena e a gente pensa pequeno, ora pequeno. E o desafio que Deus nos faz, que Jesus nos faz é isso. Sonhe grande. Sonhe com uma igreja de 1000 membros. Tem alguém na igreja que está sonhando com uma igreja no cantinho do céu, que dá 20 pessoas na quarta-feira, sonha que tenha 1000 pessoas ali. Sonhe grande, planeje grande, faça grandes orações, orações que façam os anjos pararem e olharem, esse cabra é macho, esse cabra tem coragem, esse cabra é enfesado, ele pede mesmo. O que você tem orado? O que você tem pedido? Vamos fazer grandes planos. Vamos sonhar grande. Vamos fazer grandes orações. Orações que venham abalar a história das nossas igrejas, da nossa região. Esse é o grande desafio que Jesus fez aos discípulos. E por eles acreditarem, sonharem, planejarem e orarem, as palavras de Jesus se cumpriu na vida dos discípulos. Mas ela não foi só para os discípulos, é para nós também. Mas nós precisamos ter a coragem de sonhar grande, de planejar grande e de fazer grandes orações. Eu queria te desafiar, se você quiser. Nós estamos chegando à meia-noite. Vai vir até o altar do Senhor.
a romper o ano no altar do Senhor e diante dele sonhar grande, planejar grande, fazer grandes orações. Então eu queria convidar a você a vir, se você quiser, vir se prostrar aqui no altar para que juntos rompamos o ano diante do Senhor, derramando o nosso coração, colocando esse novo ano diante dele, agradecendo pelo que finda e esperando nesse grande ano, nesse novo ano, coisas grandes. Queria convidar você a vir até o altar para juntos clamarmos, para juntos orarmos, para juntos fazermos grandes orações, para sonharmos. Venha até o altar do Senhor.